Olá, paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Que Deus venha abençoar a sua vida, que Deus venha abençoá-los poderosamente nesse dia chamado hoje, para que somente o nome do Senhor venha a ser glorificado. E vamos para mais um dia, mais um momento com Deus, aonde o podcast Falando com Deus está trazendo uma série de estudo, onde nós já falamos acerca do nascimento da igreja no Pentecoste. E agora nós vamos começar aqui um novo estudo que vamos falar acerca da igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. E eu quero que você, meu amado irmão, minha amada irmã, você que nos acompanha, você que está ligadinho aí, né, na programação do Falando com Deus, possa também estar trazendo já, deixando a sua opinião, até mesmo para que nós possamos estar trazendo cada vez mais, né, um argumento, trazendo mais a palavra do Senhor, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado para todos aqueles que nos ouvem neste momento. Sabemos que a importância que tem de nós estarmos falando da palavra do Senhor e a importância que tem de nós cada vez mais estarmos ligadinho naquilo que Deus tem para cada um de nós. E é uma grande alegria, não só para mim, mas como para todos que estão nos acompanhando. Nós viemos aí já de uma série de estudos, falamos já no vídeo passado. Você que ainda não pegou pode estar acompanhando tanto aí na rede social, no Facebook ou no YouTube, já está lá, né? Você pode estar acessando a nossa programação, Rádio Falando com Deus, e lá você vai estar vendo todas as nossas programações, os nossos vídeos, para que então o nome do Senhor seja glorificado. E peço também para que os amados irmãos possam estar curtindo, né, e também possa estar compartilhando, para que nós possamos alcançar mais pessoas que necessitam, que queiram aprender da palavra do Senhor. E para mim é uma grande honra Deus ter me dado essa oportunidade de poder ser o porta-voz da palavra do Senhor, um dos porta-voz da palavra do Senhor, porque sabemos que há muitas pessoas aí, né, que têm aí um autoconhecimento também, aonde ama a palavra do Senhor, que também foi chamado para poder então estar levando a palavra de Deus, e nós sabemos a importância de que é ter essa grande responsabilidade. E vamos aí juntos, né, compartilhar. Eu estou aqui já compartilhando aí com os meus amigos. Você também possa estar compartilhando com mais pessoas aí, para que elas também venham estar ligadinha conosco já nessa programação, para que nós possamos trazer uma série de estudo. E você que pode, tá bom? Deixa aí o seu like, deixa aí a sua opinião, deixa a tua sugestão, para que possamos cada vez mais e mais crescer e também buscar, né, conteúdos, buscar conhecimentos dentro da palavra do Senhor. Que Deus venha abençoar a sua vida, Deus venha abençoar o seu ministério, Deus venha abençoar a sua casa e Deus venha abençoar tudo quanto Ele tem proposto diante de ti. Estou aqui, né, compartilhando também com meus amados irmãos. Estou aqui compartilhando com todos, para que eles possam também estar participando junto conosco. Isso é muito importante, né? A importância que tem de nós aprendermos a boa e a excelência palavra do Senhor. Então, que Deus ele venha nos conceder cada vez mais essa graça, que Deus venha conceder essa graça de louvarmos e adorarmos o nome do Senhor Jesus. Bendito é o Espírito Santo de Deus sobre cada um de nós, para que então somente Deus nos conceda aí essa maravilhosa graça de louvarmos e adorarmos o nome do Senhor. Deus abençoe sua vida e vamos juntos, né? Já de mais um momento da palavra Falando com Deus. E hoje nós estamos aqui com uma rica palavra
para poder estar trazendo, aonde no qual estamos aí com base bíblico no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 42, aonde diz a palavra do Senhor: e perseverando na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. A verdade prática de tudo isso, que a igreja de Jerusalém, como a igreja mãe, né? Porque de lá que veio para nós, como a igreja mãe, tornou-se exemplo para os demais, um modelo a ser seguido por todas as igrejas verdadeiramente bíblica, né? Então isso é o contexto que nós vamos hoje estarmos aprendendo. Vamos primeiramente fazer um pouco da leitura bíblica do livro de Atos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 37, onde diz assim: e ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, varões, irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E, naquele dia, agregaram-se quase 3.000 almas. Olha que coisa linda, né? Versículo 42 diz: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Nós falamos isso até mesmo no vídeo passado. Em cada alma havia temor, e muitos maravilhavam os sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando a unânimes de todos os dias no templo, ao partir do pão, em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Singeleza de coração quer dizer com o coração livre, com o coração aberto. Por isso, quando nós falamos da Sagrada Santa Ceia, falamos acerca, antes mesmo de nós chegarmos à mesa para poder então compartilhar do pão e do sangue, e nós devemos nos autoexaminar, pedir perdão a quem tem que ser pedido e orar ao Senhor para que nós possamos vir com o nosso coração aberto, né, para receber até mesmo a boa e a doutrina, a palavra do Senhor. E louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Deixa eu primeiramente, em relação a tudo isso, nós vemos aqui que Deus está trazendo para nós até mesmo um ensinamento da sua palavra, né? E dentro desse ensinamento, nós vamos ver o plano de Deus para a igreja, ou até mesmo como nós devemos estarmos diante do Senhor. Bom, a igreja de Jerusalém, que teve o seu início com a descida do Espírito Santo, durante o Pentecostes, estabeleceu-se como um exemplo a ser seguido por todas as gerações de cristãos. Como nós já vimos aí, fizemos a leitura do livro de Atos Apóstolos, em seu capítulo 2, versículo de número 37 ao 47, encontramos uma igreja com fundamentos sólidos, alicerçada na doutrina dos apóstolos e no compromisso com a comunhão, oração e piedade. Bom, isso é uma das coisas muito mais agravante e séria, que nos tempos atuais nós temos visto o distanciamento, né, de todos em relação a esse cumprimento da palavra de Deus. Quando nós vemos aqui Deus trazer para nós acerca desta palavra,
nós vemos algo que o compromisso da comunhão, a oração e a piedade quer dizer oração, comunhão e piedade. O que significa esses três? E eu vou trazer na sequência do nosso bate-papo hoje. Quando nós olhamos acerca da palavra de Deus, ele está dizendo que, para além disso, essa comunidade praticava os símbolos cristãos fundamentais, como o batismo, a ceia do Senhor e também manifestando sua fé de uma forma prática, né? O seu testemunho e o modelo de viver deixaram uma marca significativa na sociedade à sua volta, tornando-a um modelo notável de unidade, amor e poder espiritual. Bom, dentro desse parâmetro que nós estamos hoje vendo, nós podemos ver que explicar até mesmo os fundamentos da igreja de Jerusalém, reconhecer a importância do batismo e da ceia do Senhor como símbolos essenciais da fé cristã, aplicar até mesmo os princípios da igreja de Jerusalém à vida da igreja atual, enfatizando a prática espiritual e até mesmo o conhecimento e a adoração. Há algo que nós podemos ver que, para que possa nos dar uma grande motivação, é que a igreja de Jerusalém não era apenas uma comunidade de fé, mas um modelo de vida cristão que impactava a sua geração, seus alicerces, firmes na doutrina e a sua fidelidade aos símbolos cristãos, e seus testemunhos poderosos são inspirados para a igreja atual. Ou até mesmo, quando nós paramos para refletir, né, sobre a questão, a sua igreja, a sua vida cristã reflete esse modelo, ou o compromisso com a palavra, a comunhão, a prática e a fé, que ainda são prioridade. Tá? Não deixou de ser prioridade, mesmo que houve tantas mudanças e alternativas ou acontecimento, nunca deixou de ser prioridade a boa e a excelência, a palavra do Senhor. Então, com isso, nós vamos aprendendo um pouco mais acerca de criarmos, né, esse compromisso com o Senhor, de podermos ainda estar levando a palavra e não deixar esmorecer a nossa fé. Uma sugestão até mesmo de método que nós podemos dar aqui, para tornar até mesmo a situação, nós podemos ver que o livro de Atos dos Apóstolos, ele está incentivando a cada um de nós, ou nos dando a direção de nós aprendermos a boa doutrina, a palavra do Senhor. Como também nós podemos ver que utilizar um quadro, ou até mesmo o que nós aqui temos, é o momento de nós buscarmos, né, a palavra do Senhor. Vamos lá entender um pouco melhor acerca de uma igreja com sólidos alicerces. Vamos então entender que isso é muito importante para nós, pastores, bispos, líderes que estão à frente do trabalho. Deixa eu primeiramente abrir aqui um parênteses. Quando a palavra do Senhor ela vem para nós crescer na graça e no conhecimento, é que de todo momento nós temos que estar buscando o conhecimento para que ela possa ser aplicada. A tragédia da igreja acontece quando ela não consegue ser discipulada e nem tampouco discipular. Então, esse é a grande tragédia que está acontecendo em os tempos atuais. Nos tempos em que nós estamos vivendo, as igrejas têm passado por uma tragédia muito grande, porque estamos tendo dificuldade para poder discipular e também ser discipulado. Então é necessário que nós sejamos discipulados. E eu aprendo muito também, porque eu vejo a necessidade que eu preciso também buscar para que então eu possa repassar a boa e excelência palavra do Senhor. Bom, uma igreja sólida e alicerce, uma igreja com fundamento doutrinário,
né? É a igreja de Jerusalém. Era uma igreja bem doutrinada. Lucas diz que antes de ascender os céus, Cristo deu mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Isso nós vimos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1. Uma igreja genuinamente cristã reflete a prática e os ensinamentos dos apóstolos. E exatamente isso o que o livro de Atos dos Apóstolos diz da primeira igreja. A perseverança na doutrina dos apóstolos, uma igreja só pode ser considerada genuína cristã quando ela consegue ensinar a doutrina, os seus membros, de tal forma que eles passem a refletir o caráter de Cristo. Uma das coisas é fundamental para um bom crescimento da igreja cristã, para que então a igreja possa estar alicerçada diante da palavra do Senhor. Quando falamos de alicerce, não estamos falando fisicamente, mas nós estamos falando espiritualmente. Então, eu pego também um pouco desse estudo, né, para poder então colocar isso em prática. Porque quando nós sabemos a importância que a igreja tem de poder não crescer em quantidade, em números, mas sim em qualidade, nós também aprendemos a necessidade de podermos então aplicar a boa e a excelência palavra do Senhor. E é por isso que eu te convido você a estar ligado conosco, porque vamos trazer aqui uma série de palavras onde no qual eu tenho convicção da certeza que Deus ele vai nos abrir, tá? Nos abrir profundamente os nossos conhecimentos. Eu louvo a Deus mais uma vez, né? Eu torno a dizer isso pela sã doutrina que Deus ele tem nos dado a cada momento de podermos estarmos falando com direção e com sabedoria a palavra do Senhor. Eu louvo a Deus porque Deus ele nos abre, né? Enquanto eu estou aqui meditando na boa e excelência palavra do Senhor, enquanto eu estou aqui falando da palavra do Senhor, eu tenho a convicção que tem vidas já sendo abençoadas em nome de Jesus. E você é de qual Deus está tocando aí poderosamente, Deus está colocando aí as tuas mãos, né, para te abençoar, nos abençoar cada vez mais. Vamos lá, continuando aqui com a palavra do Senhor. Vamos falar aqui, né, do nome do Senhor Jesus, que é o que hoje nos traz aqui um discernimento maravilhoso. Vamos aqui, continuando com a nossa explicação. Devemos perseverar na doutrina os quais foi dado pelos apóstolos. A expressão diz muito sobre o processo de discipulado da igreja de Jerusalém. Era uma igreja bem doutrinada e, portanto, bem discipulada. Tá? A palavra doutrina traduz o termo grego didax, o que significa ensinar, instruir, ter e haver. Portanto, com o discípulo ou discipulado cristão, os discípulos e alguém que consegue reproduzir isso levar diante o que aprendeu do seu mestre. Então, quando nós vemos, né, eu muito hoje também me coloco hoje nessa lista, vejo alguns que, não só os que estão, mas aqueles que hoje não estão conosco, mas estão hoje aí ainda pregando, anunciando a boa e a excelência a palavra de Deus, né, com base daquilo que nós tivemos a oportunidade de também passar para eles, ensiná-los, e com isso muito nos alegra, tá? Isso nos deixa muito feliz em saber que continua aí ministrando a palavra do Senhor. E não pode parar, porque Jesus está voltando, e enquanto ele ainda não voltar, existem almas, vidas, né, que necessitam ouvir as Escrituras, ouvir a palavra do Senhor. Então, vamos juntos aí
glorificando cada vez mais, vamos juntos buscando para que o crescimento da obra seja eficaz diante daqueles que o buscam em espírito e verdade. Bom, os discípulos é alguém que consegue reproduzir isso e levar diante o que aprendeu do seu mestre. Os apóstolos aprenderam de Cristo. A igreja cristã primitiva aprendeu dos apóstolos e agora vivia isso a fim de transmitir, né, a outros o que aprendeu. É exatamente isso que nós estamos fazendo agora. Tá? A tragédia da igreja acontece quando ela não consegue ser discipulada. Então, nem tampouco discipular. Vejamos algo aqui que uma igreja relacional, que tem um relacional à piedosa, a igreja de Jerusalém perseverava na comunhão. Livro de Atos dos Apóstolos, em seu capítulo de número Livro de Atos dos Apóstolos, em seu capítulo de número 2, em seu versículo de número 42, ela diz assim dentro da palavra do Senhor. Quando nós olhamos aqui as Escrituras Sagradas, a gente vê que o livro de Atos dos Apóstolos, ela diz assim no capítulo 2 e o versículo de número 42. E perseveram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então vejamos bem que a importância que a maioria dos intérpretes entende que a palavra grega koinomia é traduzida aqui como comunhão e como referência, né, às relações interpessoais dos primitivos cristãos. A primeira igreja era, portanto, uma igreja relacional, ou melhor, que se relacionava com todos que ali estavam, né? Assim, perseverar na comunhão tem o sentido de dedicar. Então, é essa questão em que nós podemos ver acerca da importância cristã de buscarmos ao Senhor. Olha que maravilha aqui que eu tô aqui, enquanto nós estamos aqui fazendo esse estudo, estou acompanhando, né, algumas pessoas que estão aí nos direcionando a boa e a excelente palavra do Senhor, e nós vamos nos alegrando com tudo isso, porque sabemos a importância que é de poder conhecer, aprender e louvar ao nome do Senhor Jesus. Que Deus continue nos concedendo essa graça cada vez mais de poder falar do Senhor Jesus. Olha aí, quando que a palavra do Senhor vem, né, acerca de dizer que os discípulos e alguém que consegue reproduzir, isto é, levar diante o que aprendeu do seu mestre, e os apóstolos aprenderam de Cristo, a igreja cristã primitiva aprenderam dos apóstolos, e agora vivia isso com o fim de transmitir a outros a quem aprendeu. Então, nós vamos continuar ministrando a boa palavra do Senhor. A tragédia da igreja acontece quando ela não consegue ser discipulada, nem tampouco discipular. Uma igreja relacional ou piedosa, a igreja ela tem um fundamento de perseverar na comunhão. Veja bem que a maioria dos intérpretes entende que a palavra grega koinamina, traduzida aqui como comunhão, é uma referência às relações interpessoais das primitivas cristãs, e a primeira igreja era, portanto, uma igreja relacional. Bom, assim como perseverar na comunhão tem um sentido de dedicar, construção de bons relacionamentos. Isso é uma das coisas que nós não podemos estar perdendo, igreja. Veja bem que sem o cultivo da relação interpessoais fortes, a igreja cai em um mero ativismo a uma atividade, mas sem o calor humano que caracteriza a verdade da vida cristã. A mesma igreja que persevera na doutrina dos apóstolos e na comunhão era a mesma igreja que vivia em oração. Você vê que a importância da igreja estar em comunhão, em oração, buscando dentro da palavra do Senhor, para que então possamos estar cada vez mais
dentro de um relacionamento que a palavra do Senhor tem nos trazido, né? Tem nos fortalecido e poder falar daquilo que Deus tem nos mostrado. Então eu convido mais uma vez a todos que estão nos ouvindo. Não cesse a oração jamais. Não cesse de buscar a palavra de Deus. Há um ditado que está sendo composto por alguns aí, onde no qual muitos são aqueles que diz, porque a igreja passa por isso, por aquilo outro, porque as pessoas estão frias. Na verdade, não é isso. Na verdade, nós temos que entender algo. Nós temos que mudar a prática, ou voltar. Na verdade, não é mudar, é voltar à prática de antigamente. Trazer a igreja mais perto, para que então ela possa cada vez mais estar alicerçada, compromissada, tá? Com a boa e excelente palavra de Deus. Então, eu estou aqui até mesmo já compartilhando, né, com alguns que nos ouvem, alguns que estão conosco, para podermos aí buscar aí cada vez mais aí da palavra do Senhor. Você que nos acompanha, louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Deixa eu só já estar aqui trazendo para você, né, para que você esteja cada vez mais ligadinho aí na palavra de Deus e aprender junto conosco acerca do que o nome do Senhor tem sido glorificado. Vamos lá dar mais uma, trazer mais um pouco aqui dessa palavra, onde a mesma igreja que persevera na doutrina dos apóstolos e a comunhão era a mesma igreja que vivia em oração. A igreja de Jerusalém orava. Assim Pedro e João foram ao templo na hora nona da oração. Vamos ver aqui o livro de Atos Apóstolo, capítulo de número 3, em seu versículo de número 1, aonde diz assim: e Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Então esse momento em que a igreja estava buscando no Senhor, esse momento é a hora que a igreja estava em oração, buscando para que então pudesse haver mais fervor e mais compromisso, e o povo pudesse receber cura, libertação, buscar também acerca da palavra do Senhor. Outro detalhe em que nós podemos aqui tirar, né, acerca desse poderoso compromisso, é que a igreja reunida na casa de Maria, mãe de Marcos, se dedicava à oração. Vou repetir isso, tá? Onde o livro de Atos Apóstolo, capítulo de número 12, você que nos acompanha, livro de Atos Apóstolo, capítulo de número 12, em seu versículo 5, aonde diz a palavra do Senhor. Pedro, pois eram guardados na prisão, mas a igreja fazia contínua, quer dizer, eles não paravam a oração por ele a Deus. Olha só, Pedro, ele estava preso, tá? Porque confessava a Cristo Jesus, por causa do réu confesso da palavra de Deus. Pedro estava preso, mas a igreja, ao invés de estar na televisão, estar na rede social, estar cogitando situações, ela estava orando. E a igreja estava orando continuamente, a oração por ele, orando por Pedro, pedindo a Deus libertação, pedindo a Deus que ele fosse solto, pedindo a Deus que algo pudesse acontecer. Então, quando nós olhamos essa passagem, nós vemos que a igreja de Jerusalém tinha como característica, né, a perseverança na doutrina, comunhão e oração. E isso fazia dela uma igreja piedosa. A igreja piedosa não é você ficar dando aqui, dando ali, não. A igreja piedosa é uma igreja que perseverava na doutrina, comunhão, oração,
e ela fazia isso constantemente. Por isso que quando nós olhamos acerca da doutrina dos apóstolos, comunhão, o partir do pão, as orações, que nós vemos que hoje em dia muitas igrejas desejam seguir o modelo da igreja do Novo Testamento, esperando vivenciar o mesmo poder, ou até mesmo o crescimento e eficácia que ela teve. Vemos que dentro desta passagem nos proporciona uma visão geral das características que permite que a igreja no Novo Testamento vivenciasse milagrosamente o poder de Deus. No versículo 43 que nós lemos, aqui vai dizer acerca de um crescimento que consiste, quer dizer, um crescimento que não para, um crescimento que não deixa a igreja de mãos atadas. Então nós temos que começarmos a trazer isso novamente. Trazer o desejo de poder adorar, buscar o Senhor. Para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós estamos em inúmeros lugares, já hoje não vemos mais testemunho de cura, libertação, salvação. Com os tempos que nós estamos vivendo, hoje não se pode, não pode pregar sobre libertação, não pode pregar sobre cura. Sim, não só pode como deve. Porque ainda a palavra de Deus é que reina sobre nossas vidas, mas nós estamos perdendo essa essência para o mal. Estamos perdendo a essência para a mentira, para o pecado, para as palavras que não edificam as nossas vidas. Então, o primeiro cristão eram profundamente devotados à mensagem de Cristo, que, na verdade, nós falamos aí acerca da comunhão. Os seguidores, de Deus da igreja primitiva não somente eram dedicados ao relacionamento básico e predominantes, como Deus, como também estavam comprometidos em construir relacionamento aberto, honesto e espiritualidade encorajadores com o povo de Deus. Então, não é como hoje que, infelizmente, eu vou estar fazendo aí a sua mensagem, eu vou estar fazendo, pregando, e, infelizmente, não é exatamente isso, tá? Que Deus, por sua vez, ele tem proposto para nós. Eu vou dizer algo aqui, diante da palavra de Deus, para que então possamos até mesmo saber, tá, o quanto a palavra de Deus ela tem se perdido diante daquilo que Deus tem falado para nós acerca da sua boa e excelência palavra. Olha só algo interessante que nós podemos aqui tirar de proveito, tá, e voltar novamente, quando a palavra de Deus ela diz voltar ao primeiro amor. Isso quer dizer voltar novamente à comunhão, voltar novamente à adoração, voltar novamente até mesmo à obra piedosa, voltar primeiramente, porque hoje nós ceamos de uma forma que, infelizmente, comemos do pão, bebemos do suco de uva, como se fosse algo que fosse natural. Isso não é natural. Quando falamos da ceia do Senhor, é outra ordenância dada por Jesus e que foi observada pela igreja. Não foi algo aleatório, tá? A ceia do Senhor não é algo aleatório. A ceia do Senhor foi uma ordenância dada por Jesus. Jesus ordenou que nós nos reuníssemos e participássemos do corpo e do sangue de Cristo. E quando olhamos a isso, vai dizer que a perseverança no partir do pão, a maioria dos estudiosos hoje concorda que esse texto é uma referência à prática da ceia do Senhor entre os primeiros cristãos, até mesmo o teólogo Donat Jean, ele um dos principais mestres do
pentecostalismo, né? Esse era britânico, disse que quando tomava corretamente a ceia, leva a igreja ao próprio coração de sua fé. Quando tomava corretamente a ceia, leva a igreja, tá? Ao próprio coração da sua fé, ou ao próprio centro do evangelho, o objeto supremo do amor de Deus. Será que nós estamos tomando a ceia da forma correta? Será que nós estamos fazendo da forma correta como os mandamentos e a palavra de Deus têm nos dado direção? Esse é um dos detalhes no qual nós temos que começarmos a buscar. Eu sei que inúmeras vezes passamos por luta, desafio, afrontas e uma série de coisas, mas não podemos deixar negar a nossa fé. Um detalhe importante acerca disso é a festa que, na verdade, fala que é uma combinação, né, ordenância, que é a festa do amor. A sua refeição comum lembrava assim a morte do Senhor todos os dias. Nós temos que ter essa prática, a importância de nós sabermos a importância de nós estarmos ceando. A nossa tendência é nos fechar em nosso mundo e deixar de fora quem achamos ser inconveniente, numa igreja acolhedora, os membros se sentem acolhidos, parte do grupo. Nós precisamos voltar à adoração, voltar ao clamor. Se nós temos que ser um modelo da igreja de Jerusalém, tá? Um símbolo essencial da fé cristã, o batismo, a ceia do Senhor, era reverentemente observados. Então, nós temos que começarmos a entender. Mas bispo, eu não tenho mais força, a minha força tem acabado. Por que a tua força não acaba para trabalhar? Sabe uma das coisas que nós começamos a entender diante da palavra de Deus, que nós tiramos força da onde não temos para fazer tantas outras coisas, mas para aquilo que foi dado por excelência, morte e cruz, para cada um de nós temos dificuldade para poder exercer. O livro de Êxodo, né, em seu capítulo de número 3, aonde diz ali a palavra do Senhor, no seu versículo de número 5, diz ali, e Moisés disse, agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. A presença de Deus. Sabe quantos deixaram, não conseguem mais sentir, ver a presença do Senhor. A presença de Deus que ela vem sobre as nossas vidas, a presença de Deus que está sobre nós. Quantos já não sente mais a presença do Senhor? Quanto tempo faz que você não sente Deus tocar dentro de você verdadeiramente? Você sentir Deus tocar em você. Sabe, perder essa essência é como se você perdesse parte de toda a sua vida. O que vale o homem ganhar o mundo e perder a salvação? Não vale nada, porque se nós olhássemos, hoje o homem ele luta para conquistas, para os bens, para tudo que ele possa ter. Mas, no final, aonde é que ela está conseguindo levar? Para onde ela vai? Para onde está indo tudo isso? Será que nós estamos conseguindo verdadeiramente obter os resultados? Ou nós estamos perdendo? Vamos dar continuidade aqui. Nós precisamos aprender com a primeira igreja. Não podemos perder o respeito pelo sagrado. O médico Lucas destaca que muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Sinais e maravilhas são as mesmas palavras usadas pelo apóstolo Paulo para se referir aos dons do Espírito Santo, que se manifestavam em suas ações missionárias. O livro de Romanos, em seu, vamos ver aqui,
o livro de Romanos, capítulo de número 15, versículo 19, olha o que Paulo escreve. Pelo poder dos sinais e prodígio, e pelo poder do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém, arredores até o Lítrico, tenho pregado o Evangelho de Cristo. Nós precisamos voltar a anunciar a boa e excelente palavra do Senhor. Quando nós aprendemos isso, nós dedicamos a palavra do Senhor, nós vamos vendo como Deus, ele é tão maravilhoso diante de nós. Deus, ele manifesta o seu poder através daquilo que nós vamos apresentando. Quando Deus ouve e vê a sinceridade de nossos corações. Então nós devemos voltar à prática da boa excelência palavra de Deus, para que somente o nome do Senhor venha a ser glorificado. Para que então voltemos à adoração, clamor e a misericórdia de Deus. Não pare, não cesse de adorar, porque o nome do Senhor é aquele que tem sido glorificado quando nós verdadeiramente nos colocamos a buscar a Deus. Será que nós temos feito isso? De que maneira temos apresentado ao Senhor? De que maneira temos nos colocado diante do Senhor para que o seu nome pudesse ser glorificado? É essa palavra hoje que nós temos que estar trazendo. É essa importância hoje que nós temos que ver diante do Eterno. Naquele período, as igrejas, ou a igreja que nós falamos sobre a igreja de Jerusalém, nós temos que voltar a ser o modelo dessa igreja, modelo da igreja que ora, modelo da igreja que busca. Não é a igreja, não é mais esse negócio que nós estamos vendo atualmente. Um oba-oba, sabe? Um miticismo da palavra de Deus. Não, não é isso. Nós temos que voltar à sã doutrina da palavra do Senhor. E não é usos e costumes, porque usos e costumes não traz salvação, não traz libertação, não traz testemunho. Pode ter um grande crescimento, mas não traz o que nós necessitamos. Outra coisa que nós vamos ver em relação a isso, os dons espirituais ornamentavam a igreja cristã primitiva. Uma igreja acolhedora, que dentre as muitas marcas de uma igreja relevante ao acolhimento, aparece como uma das suas principais, ou uma igreja, para se tornar relevante, é necessariamente, ou até mesmo, deve ser acolhedora. A igreja deve ser aquela que abraça, que acolhe, que se preocupa para com o seu próximo, que verdadeiramente entende a necessidade daquele que está passando pela situação. Então a igreja de Jerusalém é o modelo de igreja acolhedora. Além de estarem juntos, o texto da Bíblia diz que naquela igreja todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Tudo em comum. A preocupação, a adoração, o louvor. Vamos fazer a importância da igreja voltar a ser acolhedora, voltar a ser adoradores, voltar a buscar. Não é fácil partilhar, muito menos acolher. A nossa tendência é nos fechar em nosso mundo e deixar de fora quem achamos de ser inconveniente. Numa igreja acolhedora, os membros se sentem acolhidos à parte do grupo. Olha que maravilha. O que é, talvez alguém deve estar me perguntando, o que é uma igreja acolhedora? A igreja acolhedora, como a igreja de Jerusalém, era também uma igreja que louvava ao Senhor, mas de todo o seu coração. Eles se colocavam diante de Deus para louvar, sabe? Não mas
Vamos louvar o que? Ah, sei lá, louva qualquer coisa. Não. Sabe? Eles tinham prazer, eles tinham de buscar, de ensaiar, de se preparar para apresentar o melhor. É como você vai para um casamento. Você já foi a um casamento? Você vê como, mesmo você na sua pouca condição, o que você faz? Você quer vestir o melhor, você quer calçar o melhor, você quer estar arrumando o seu cabelo, você quer colocar o melhor perfume. Não é isso? Mesmo na sua pouca condição, você quer dar o melhor. Então você percebe que não é a condição que vai te fazer você fazer de qualquer forma, mas sim o que você está refletindo, o que você está querendo. Por isso eu quero te dizer uma coisa. Toda vez que você tiver essa oportunidade de ir para a igreja, coloca a tua melhor roupa, prepara o teu melhor adoração, prepara o teu melhor louvor, prepara o teu melhor, porque você não vai fazer isso para o líder da igreja. Você não vai fazer isso para o irmão que está do seu lado, para a irmã que está do seu lado, você vai fazer isso para Deus. E fazendo isso para Deus, você vai ter uma comunhão maior, melhor, e você vai sair dali leve e fortalecido com a palavra do Senhor. Então, o Senhor estava acrescentando diariamente novas pessoas ao número de crentes. Então, essa era uma igreja em crescimento. A última frase, aqueles que se haviam de salvar, é uma tradução completamente injustiçável. Não existe aqui nenhuma indicação de que pretenderíamos, né, ou pretendinação da situação. Quando olhamos essa questão, nós vemos o quê? Que os princípios da igreja de Jerusalém nos ensinam a viver a dimensão espiritual e o acolhimento e a adoração. Deixa eu concluir aqui essa questão. O progresso se repete nos dias atuais. Os primeiros discípulos, a maioria composta por judeus, continuavam a adorar diariamente no templo. Isto era natural. Posteriormente, a perseguição aos judeus que expulsou dos templos e também na sinagoga. Então, veja bem que tudo isso ele se dá por conta de acontecimentos que nós temos que estarmos apresentando diante da palavra do Senhor. Olha que quanta matéria, quanta coisa rica que nós podemos extrair dessa palavra. Para mim poder encerrar aqui essa terceira parte desse estudo, nada, contudo, que tire o brilho e nos impeça de nos espelharmos novamente nele. O que é que te impede? O que te impede de você voltar? Ah, mas o que me impede é porque o irmão não gosta de mim, porque o irmão olhou torto para mim, porque fulano... Ei, se você verdadeiramente é um adorador, se você verdadeiramente entende o seu chamado, se você verdadeiramente entende a escolha que Deus fez na sua vida, você não vai ficar se preocupando com isso, não. Você não vai se preocupar com um e com o outro que estão dizendo ou deixando de dizer. Você vai simplesmente fazer o melhor para Deus. Então, fica aí a palavra. Essa é a palavra que tem para a sua vida nessa manhã, nesse dia. E que você possa, né, junto comigo, glorificar e adorar o nome do Senhor e até mesmo trazer a boa excelência a palavra do Senhor. Vamos juntos adorar a Deus. Vamos juntos voltar à essência do primeiro amor, para que somente o nome do Senhor seja glorificado em sua vida. Que Deus venha abençoá-lo nessa
nesse estudo. Que Deus venha abençoar sua vida nessa palavra. E eu quero que você possa extrair dessa palavra algo que você venha estar fazendo no seu dia a dia. Que Deus venha lhe conceder a graça e a misericórdia e o amor de Cristo. Deus abençoe sua vida e curte aí, compartilhe, nos ajuda a crescer cada vez mais na palavra do Senhor, né, para que possamos levar a palavra de Deus aos quatro cantos da terra. E eu creio que tudo coopera para aqueles que buscam e adoram o Senhor. Tudo coopera para aqueles que buscam. Você, hoje aí, estudamos um pouco acerca da igreja de Jerusalém, o modelo a ser seguido. Então, se você entendeu essa palavra, deixa aí o seu comentário e nós vamos estar aqui depois lendo e nós vamos estar também compartilhando, né, e respondendo para que então possamos cada vez mais falar do nome do Senhor. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe poderosamente aquilo qual Deus fez. Você é escolhido de Deus. Fiquem todos na paz.